E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Eu vou começar o R Final de hoje pedindo uma música. Ô editor, sem perder tempo aqui, põe pra mim, por favor, a música do Gabriel Casagrande neste momento da temporada 2023 do automobilismo, não só da Stock Car. Só espero que isso nunca acabe, mais um dia na minha boa fase. Ah, essas palavras pra mim fazem mais sentido pra ele do que pra Vettel, Sainz e Leclerc. As pessoas que a gente colocou essa música lá em junho de 2021, quando eu falei dessa boa fase que os três estavam passando na Fórmula 1, conquistando pódios e sendo competitivos. Mas o negócio aqui é que o Casagrande está numa fase ainda melhor do que esses três, porque chegou a marca de 3 vitórias consecutivas no automobilismo. Venceu 2 na NASCAR Brasil na semana passada, como convidado ali do Guilherme Bax, e venceu a primeira bateria lá no Velopark na Stock Car. Fora de ter conquistado a pole no sábado e de ter renovado com a sua equipe lá, Matheus Vogel, na sexta-feira. Tá tudo beleza pro líder do campeonato. Tá 21 pontos na frente do novo segundo colocado do campeonato da Stock, que é o Rubinho. Tá 23 na frente do Zonta e tá 27 na frente do Daniel Serra. Ou seja, fazendo aqui uma paródia da música da Stock Car, para Gabriel Casagrande, a Stock tá show, a equipe tá show e o automobilismo tá mais show ainda. Ah, faltou falar que naquela que ele ganhou a NASCAR Brasil, ele foi campeão da Special Edition também. Você que não acompanha a análise da Special Edition, clica aqui no podcast da semana passada para assistir, para ouvir. E falando em ouvir, vamos ouvi-lo. A gente recebeu aqui um material da entrevista dele após as 2 provas desse domingo. Entrevista a qual ele explica as situações que ele se envolveu nas etapas de domingo. Põe aqui para mim, editor, e daqui a pouco eu continuo o meu comentário. Uma vitória aí na temporada, mas uma prova de sobrevivência. Exatamente, foi complicado, muito quente dentro do carro e aí difícil tanto para nós quanto para os carros, mas meu carro se comportou muito bem, não tinha o ritmo mais rápido, o Felipe estava um pouquinho mais rápido, mas eu me aproveitei da pole position para andar de cara para o vento e poder acelerar bastante. Depois do pit stop a gente foi administrando e chegamos até o fim do jeito que precisava, que era na frente. Segunda corrida, o que viesse era lucro, mas conseguimos ir muito bem, largando de 10º, terminar aí na 7ª posição, foi muito bacana, muitos pontos, agora sai na liderança do campeonato. Vamos para esse último terço aí com muito ânimo, com muita expectativa boa para o que pode vir pela frente. Eu ia perguntar justamente sobre o campeonato, porque também foi uma etapa em que muitos dos candidatos ao título tiveram problemas, né? Você sai daqui fortalecido não só pela sua vitória. Exatamente, tem acontecido muito. Esse ano, infelizmente, a gente vários têm pisado muito na bola. Eu na última etapa, depois na 4ª ou na 5ª etapa também tive muitos problemas. E a gente tem que fazer o nosso trabalho. É claro que a gente vai marcando quem está perto no campeonato. Não posso ficar feliz pela desgraça alheia, mas eu tenho que torcer para o meu funcionar e funcionou muito bem. Agora que eles melhorem aí o desempenho deles para que a gente possa seguir do jeito que a gente está, que seja uma competição muito bacana, como sempre foi na Stock Car, mas se eu puder manter essa diferença vai ser maravilhoso. Uma perguntinha sobre o gosto de vencer no Rio Grande do Sul, já que você é um piloto que torce pelo Grêmio aí, né? Você tem um carinho especial pela torcida, a torcida tem um carinho especial por você? Demais, né? Tenho de 70% que é gremista, o resto não gosta tanto, mas eu acho que se torce pelo meu trabalho, acha bacana também. É muito bom vir aqui, é uma região que eu gosto muito, minha família é daqui. Então, fico sempre muito feliz de vir, além de ter um churrascão, né? Então, sempre como muito bem, sempre sou muito bem recepcionado aqui. E é uma alegria ainda maior poder subir no pódio e levar a camisa do Grêmio. Tá aí Gabriel Casagrande comemorando o churrasco e também o lucro da corrida 2, né? Que se ele queria lucro, o lucro foi bem grande, porque na inversão de grid dos 10 primeiros da corrida 1 para a corrida 2, ele foi beneficiado com aquela pane elétrica do carro do Daniel Serra, foi para 9º e conseguiu arrumar um 7º lugar. Marcou 14 pontos, 10 a menos do que o Atila Abreu conseguiu com a vitória nessa corrida 2. Foram 24 pontos. Mas a minha opinião, o que eu acho que contribuiu muito, além da boa performance dele neste fim de semana, foi a performance da concorrência. Eu esperava uma concorrência muito agressiva naquela largada. Inclusive, comentei isso no meu Instagram no sábado à tarde, que o César Ramos e o Guilherme Salas iam partir para cima dele logo na largada da corrida 1. E não foi isso que aconteceu. Os dois foram para trás dele. Literalmente
realmente, os três fizeram a curva como se fosse uma cobrinha, em fio indiana. Não teve um ataque ali do César Ramos que eu esperei, e muito menos o Guilherme Salas para ganhar a posição do César, que poderia beneficiar o Casagrande também. Foi tudo muito comportadinho. Os dois estavam pensando na estratégia, na minha opinião, e para mim isso foi vamos dizer, um chute errado. Porque nada melhor mostrar que você está forte na corrida do que dar um ataque surpresa logo na primeira curva de corrida. Então, para mim, esse foi o maior ponto que beneficiou o Casagrande nesse dia. O carro dele estava muito bom, mas a concorrência não estava lá essas coisas. Daniel Serra ajudou largando lá atrás e tendo a quebra hidráulica na segunda corrida? Sim, senhor, mas em termos de perder pontos do campeonato, a concorrência também ajuda. Então, para mim, não foi o dia que a galera desafiou o Casagrande mesmo. Agora, falando em desafio da corrida 2, eu vou falar do Zonta, né, rapaz? Porque se ele tá na briga do campeonato, é o terceiro colocado, inclusive entrou no top 3 junto com o Rubinho depois dessa corrida. Nenhum dos dois estava no top 3, uma coisa impressionante. Pôs pimenta realmente no churrasco gaúcho. Mas eu vou falar aqui que ele não teve momento para brigar pela liderança, não teve chance para brigar pela liderança. O Átila Abreu escapou e ele não teve espaço para tentar uma manobra. Aquela reta principal é muito estreita. E realmente, quando o Átila voltou fechando ele, não era a posição favorita, não era a posição ideal para ele tentar alguma coisa. Pelo menos ele foi para cima, pelo menos ele tentou ali fazer alguma coisa para mudar essa situação. E ele estava no embalo muito bom, tinha passado o Rubinho, viu que podia passar o Átila, então vontade não faltava, realmente. Mas o que prejudicou ele foi a situação do Átila ter escapado e ele não ter tido oportunidade além daquela reta principal. Se fosse assim, uma escapada, vamos colocar aqui, a 5 minutos do final, eu acho que ele teria mais oportunidade, eu acho que ele buscaria mais a vitória. Mas como só faltava menos de 1 minuto, foi aquela oportunidade que ele teve. Mas vou falar aqui, pra mim o Zonta foi o destaque, porque aproveitou tudo e mais um pouco do que ele podia. Realmente ele, mesmo com o Rubinho saindo com o segundo colocado, com o segundo lugar na tabela de pontos, pra mim essa performance do Zonta dele ser tão agressiva assim, ele passar o Rubinho e depois quase passar o Átila no final, foi muito bom. Muito boa performance. O Driver of the Day pra mim. Mas antes da gente continuar pra saber quem, na minha opinião, seria o Driver of the Day, se não fosse o Zonta, eu vou fazer uma interrupção aqui, porque temos Átila para ouvir aqui. Nós recebemos mais material que vamos pôr no ar. O piloto vencedor na prova número 2, aliás, a segunda prova 2 que ele ganha em sequência, né? Ganhou em Goiânia e ganhou no Velopark. Deu uma entrevista para o Alex Grum, que é um dos repórteres oficiais da Stock Car, um dos membros da equipe oficial da Stock Car, de transmissão. E ele deu os destaques dele da corrida 2 e falou da situação dele na temporada. Vamos ouvir. Átila, 2 etapas com 2 vitórias, né? Nossa, sem palavras para descrever, acho que nem meus melhores sonhos conseguiria descrever isso. Vencer na estocada é muito difícil, vencer 2 etapas seguidas, em pistas diferentes, características diferentes, uma um oval, a outra um circuito dos mais travados, mas foi muito legal. Na casa do meu patrocinador, a Rede Sim Petronas, que me abraçaram nesse projeto, acreditaram, e poder vencer aqui para eles. Vamos ter um carro meu na esquina do autódromo pendurado no teto, é o único, mais de 200 pessoas na arquibancada, sem palavras. Agradecer a equipe que fez um trabalho tem feito, né, um trabalho perfeito, os pitstops muito bom, um carro cada vez com equilíbrio melhor, do jeito que eu gosto de pilotar. Acho que a gente está se entendendo, então vamos aproveitar esse momento. Agora, você falou que estava difícil de pensar em campeonato lá em Goiânia e tal, agora já muda um pouco a mentalidade? Olha, eu estava bem atrás, mas eu estou vendo assim vários líderes tendo problema, né? Hoje acho que foi o Serrinha que chegou em 10º, depois nem largou. Então assim, o campeonato esse ano está bem diferente das maiorias, porque antes quem era os mais rápidos dificilmente tinha um problema, tá meio que uma constante. Então, se me derem chance para sonhar, por que não? Mas eu acho que eu estou bem lá atrás ainda, tem muito caminho para percorrer. Vou focar em ganhar as corridas, ter uma boa performance, se der para lutar no fim, por que não? Eu vou fazer a última em português aqui para falar contigo sobre o calor, né? Uma corrida, sobretudo uma corrida de sobrevivência. Muito quente. Há tempos eu não pegava uma corrida tão quente assim. Você vê os pilotos ali todos passando meio mal, o carro de Stock Car chega a mais de 60 graus. E aqui acho que não tinha dia mais quente, numa pista travada onde o ar não circula. Você parece que está numa sauna o tempo todo, com pressão com o cara atrás, tendo que virar rápido, não perder a concentração. Então essa foi desgastante, mas estou feliz com o meu condicionamento. Terminei bem, faria mais umas voltinhas aí, sem errar. Só aquele óleo no finalzinho ali que me atrapalhou, né? Aquele óleozinho deu uma emoção a mais, mas deu tudo certo.
Tá aí o Atiba mais realista impossível, né? Porque ele não tá entre os 10 primeiros da temporada, então realmente tá muito longe dessa briga pelo título. E se ele quiser isso, o alvo dele tem que ser o Guilherme Salas, que tá a 62 pontos atrás do líder Casagrande. Então realmente é uma missão impossível. Lá Tom Cruise. Para mim, realmente, a chance dele vai ser no ano que vem. Então, se ele continuar trabalhando bastante, quem sabe em 2024 essa equipe não engate para a vitória. Agora, se a gente for falar vamos falar aqui de pilotos do dia, né? Que poderiam ser pilotos do dia, na minha opinião, o Ricardo Maurício, cara. Porque conseguiu 2 sextos lugares depois de ter batido feio na sexta-feira. Tinha gente até falando que ele não participaria da corrida do domingo. Participou e fez bonito, né? Passou aquela ultrapassagem no Alan Kodair, que ele enfia realmente o carro por dentro e joga porta com porta. Foi quem tava com fome de mostrar para que veio e também quem tava com fome de deixar aquele acidente para trás. Chegou até a andar em quarto, até ter aquele problema na roda dianteira esquerda, roda dianteira direita, perdão. Mas aquele momento dele lá em quarto foi, para mim, o highlight do fim de semana, da Stock Car, assim, porque a gente viu um cara quase não participando da prova e ali andando entre os primeiros, quase conseguindo até um pódio. Também não está entre os 10 primeiros, mas a expectativa continua. Vamos ver o que ele pode fazer, inclusive com esse carro da Eurofarma, que a gente nunca pode descartar, né? É sempre uma equipe muito forte. Mas vamos sobre o acidente aqui, agora que tá tudo bem, agora que ele saiu do carro, gravou o vídeo na sexta-feira, depois que a equipe gravou o vídeo também arrumando o carro dele. Eu até falei que o problema maior era no carro, porque ele parecia estar inteiro e o carro estava mais estragado. O nosso engenheiro analisou esse acidente e tem a visão do que ele achou que pode ter acontecido com os freios. Então, por favor aí, o editor, põe aqui a palavra do nosso amigo Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, é uma pergunta difícil porque eu não tive acesso ao que aconteceu, nem telemetria, nem nada disso. O que eu tô me baseando é no vídeo que o próprio Ricardo Maurício postou no seu perfil no Instagram, mostrando um on-board da situação onde houve a freada. O que me deu a entender é que na hora que ele foi dar a freada da curva 1, ele deu o pé, aí me parece que o pedal do freio afunda e ele dá o pé de novo, o carro não para, ele vira e roda e acaba batendo. Graças a Deus está tudo bem com ele. Quando isso acontece, eu entendo que o pedal de freio baixa. E quando isso acontece é quando o servofreio, ou seja, o hidrovácuo, o sistema que você retira ar e a força desse vácuo ajuda a multiplicar a potência de freio quando você mete o pé. Ou seja, se você bota às vezes, 10 quilos de freio, você vai botar 100 quilos na pinça, ou mais do que isso, esse servofreio parou de funcionar. E aí ele tentou frear, não conseguiu, o freio não segurou, ele acabou rodando. Me parece ter sido isso. Não acredito ter sido cabo ou algo do gênero. Pode ter sido servofreio ou cilindro mestre, alguma coisa relativa a essa geração de hidrovácuo que pode ter causado a perda do freio do Ricardo Maurício. Eu vou ser bem honesto, eu tô falando isso bem por cima, olhando o que eu vi no vídeo. Não tenho certeza, eu precisava ter mais dados, mas me deu a entender isso aí, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri dando a opinião dele e vou falar pra você, rapaz, eu não vi essa visão de dentro, mas eu vi a de fora, que todo mundo viu, que saiu no Instagram na sexta-feira. A pancada foi realmente terrível, porque saiu uma fumaça ali, eu vi saindo uma fumaça da roda dianteira esquerda. E no momento que começa, que ele vê que vai travar o freio, ele joga pra parte esquerda da pista, e acontece tudo aquilo que a gente viu, de sair rodando, batendo na barreira de pneus, e que foi uma pancada forte. Eu achei que ele não participaria do treino e talvez da corrida. Eu achei que seria uma batida igual a do Barrichello, tá, mano? Que seria difícil de recuperar o carro. Mas ele voltou e esteve lá, né? Fazendo essa grande performance que eu acabei de falar. É uma performance que eu esperava muito que tivesse, não teve, foi a do César Ramos. Falei desse começo de largada nele, né? No começo do programa, mas a quebra de suspensão dele, depois de atacar uma zebra, também foi um ponto ruim. E vou falar que não foi culpa dele, eu acho que foi uma coisa da zebra, porque tava todo mundo pegando a zebra de um jeito, parece que ele não subiu demais, onde tinha que pegar, e acabou tendo a suspensão dianteira esquerda afetada. Enfim, infelizmente um fim de semana ruim para ele, porque ele era o rapaz, na minha opinião, que conseguiria 2 poles seguidas. Brigou pela pole no sábado também, como foi pole em Goiânia.
tinha para mim uma posição legal para a corrida e não conseguiu concretizar isso. É partir para a rodada dupla da Argentina e ver o que pode acontecer. Se esse carro da Ipiranga estiver bom mesmo, é hora dele agir. Como também é hora do Thiago Camilo agir, né? O top 3 mudou de um jeito que foi muito surpreendente para mim. O rapaz que era líder do campeonato caiu para 4º lugar, agora caiu para 5º, depois da etapa do Velopark, e agora está numa situação complicada, porque o piloto depende muito de momento, né, gente? A gente julga o piloto por causa do momento. Então, o Thiago, que teve aquele embalão no começo da temporada, hoje tá sofrendo muito com isso. Depois da etapa do Velopark, tá difícil de ver ele como um candidato à temporada, como a gente via antes da etapa passada lá em Goiânia, quando ele estava liderando o campeonato. Então, realmente, se ele quiser continuar brigando pelo título, tem que, para mim, vencer a corrida número 1 de Buenos Aires. Aí é meio caminho andado para já voltar para aquele top 3. É confiar também nos resultados ruins do Rubinho, do Zonta, mas uma boa recuperação sempre começa por você, porque é um piloto de ponta. É confiando nos seus próprios resultados e eu acho que ele sabe bem disso. Agora, falando do Rubinho na segunda colocação do campeonato, para mim é uma surpresa maior do que o Zonta está, porque eu já vinha falando dessa seleção dos Zonta nas etapas de Interlagos. Ele conseguir alcançar um 3º lugar, para mim é uma coisa que comprova a seleção dele na temporada. Já fazia tempo que ele estava brigando lá em Interlagos, no Velocitar, então não é surpresa não. Mas o Rubinho não porque ele não seja competitivo, ele tem vitória sim nessa temporada. E foi aquela de Tarumã. Mas o jeito que ele tem subido é muito interessante, que ele vem comendo pelas beiradas literalmente. É um pódio aqui, é um bom resultado ali, e ele vai subindo. Para vocês verem, na primeira corrida ele foi 8º colocado, marcou ali 13 pontos, e ainda mais sorrateiramente venceu o duelo contra o Dudu. O Dudu tinha passado ele na primeira parte da corrida, lá no comecinho, se eu não me engano, foi na segunda volta. Os dois estavam brigando pela 14ª posição, se eu não me engano. E ele lá na estratégia, no stealth, a Assassin's Creed, foi subindo posições. E conseguiu o 2º lugar aí, o 3º lugar na corrida 2. Poderia ter sido até melhor, se o Zonta tivesse passado ele, ele ainda estaria na posição ainda melhor do campeonato. Mas não dá para negar que foi uma grande ascensão. Eu vou falar que foi uma ascensão até bem surpresa. Até maior, se fosse comparar aqui, eu vou dar minha sincera opinião, que se a gente colocando o César Ramos e ele, eu vou falar que o César Ramos mostrou mais em 2 corridas, em termos de performance, em termos de aparecer nas câmeras de televisão na corrida, em destaque, do que o Rubinho, porque o César Ramos foi bem no treino de classificação lá em Goiânia, foi vencedor da corrida 1, foi quase pole no sábado e estava ali na disputa até a largada da corrida 1, até ver aquele problema da suspensão que eu falei. Aí o Rubinho, nessas surpresas todas, nesses ataques todos, eu vou dizer aqui que ele pode arriscar dar mais uma, né? Ainda ninguém venceu uma rodada dupla na Stock Car esse ano, não venceu 2 corridas seguidas numa mesma etapa. Quem sabe, né? O Rubinho não apronta mais uma e vence lá em Buenos Aires. A Stock Car não corre lá desde 2017 e não é uma pista desconhecida para o Rubinho não, ele já correu de TC2000 e correu de Stock Car, então vai que ele apronta e chega nessa luta do campeonato de vez, chega para assumir a liderança. Já pensaram nesse plot twist? É um ponto para a gente imaginar. Mas a gente só vai ter a resposta mesmo daqui 3 semanas lá em Buenos Aires. Enquanto isso, o R-Final continua com suas atrações. Semana que vem tem a MG Cup aqui e a gente vai falar sobre a etapa de Potenza, lá em Minas Gerais, e vai continuar aproveitando que a gente fala de Minas Gerais, aproveitar falando de Stock Car, porque semana que vem, essa semana, anunciaram que a Stock Car está com intenção de correr em Belo Horizonte, então o GP de Belo Horizonte. Então a gente vai matar 2 assuntos de uma vez, vai fazer um R-Final bem mineiro. Eu espero você lá, mas antes disso também, né, antes de sair, a gente vai fazer um R-Final extra, por causa do que aconteceu na Band essa semana. A minha reportagem, junto com o Felipe Massa, foi exibida no ar, lá no programa Band Esporte Clube, no último sábado. E eu, nessa empolgação e no meio da cobertura deles, fiz também o biomaterial. Tivemos aí, logo depois daquela saída da garagem, eu entrevistei o Massa e o Thiago Foiani. E já passamos os bastidores disso tudo, a minha impressão de como foi ligar o carro de Stock Car. Vamos ter uns assuntos com o Felipe Massa lá também. Tem o Thiago Foiani contando
paixão dele pelo automobilismo, assim, os momentos que ele... Alguns dos momentos que ele mais curtiu cobrindo e torcendo também antes de virar jornalista. Tudo isso vai ser exibido no RF Now Extra. Então, fique ligado. Como também fique ligado lá no portal ITV High Speed, que também passa o nosso podcast toda semana. Eles repostam aqui o que a gente tá no Spotify e alguns dias depois é exibido lá. Então, acessa lá High Speed TV no YouTube para você ver lives e corridas ao vivo, como também programas especiais. E ainda falando do âmbito Stock Car, do tema Stock Car, vamos fazer aquela propaganda para o portal JW News. O meu amigo Fábio Santana e Tamires Moura estão empenhados lá no site deles e tem muito conteúdo lá sobre a Stock Car. Inclusive, uma matéria especial publicada por eles, falando da ajuda que o Felipe Márcio e o Júlio Campos deram à população que sofreu com as chuvas no Rio Grande do Sul recentemente. A matéria conta vários detalhes, então não perde nada, acessa lá. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço. Olha o Cris aí! Humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo. Na reta estou no vácuo.